Oi, gente. Hoje eu tô aqui, bem mais séria do que nos outros vídeos, porque o assunto que eu tenho pra falar é realmente muito sério. Mentira! Não é sério nada. Eu fiquei pensando em várias formas de começar esse vídeo, mas eu não consegui encontrar nenhuma que me agradasse, então eu comecei desse jeito. Eu sou a Erika. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um quadro no meu canal do YouTube. A carreira tá decolando. Tipo assim, ó. Esse quadro se chama Minha Opinião Importa. Pra mim ela importa, entendeu? Então eu vou jogar ela pro mundo aí, pro universo. E eu vou falar minha opinião sobre vários temas e várias coisas, assuntos diferentes. Só que esse quadro seria muito sem graça se só a minha opinião importasse. Então a sua opinião importa também. Então comenta, me fala a sua opinião, o que você achou desse tema, se você concorda, se você discorda. O nosso intuito aqui não é impor o nosso pensamento, a nossa opinião pra ninguém, é simplesmente poder falar. Vai ser um espaço aqui sem julgamentos, entendeu? Pra gente falar do que a gente quer. Então, por favor, comentem a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu tô falando aqui. Aviso logo que esse quadro é polêmico, amor, tá? Porque eu sou ariana e a Ariana é polêmica, então eu vou dar minha opinião mesmo, eu vou falar o que eu acho mesmo. Minha opinião importa. Eu ainda não tenho um dia fixo, que eu vou vir com os vídeos, mas serão toda semana. Eu ainda não tenho um dia certo, mas toda semana eu vou soltar um vídeo aqui com um assunto diferente. E o assunto de hoje é babadeiro. Minha opinião importa. O tema é: o pai paga pensão? Cara, quando você vê esse tema, você pensa várias coisas, né? Tipo, que eu vou falar aqui alguma coisa do pai do meu filho, porque eu não sei se vocês sabem, quem me conhece sabe que eu tenho um filho, que é o João Arthur, que eu sou separada do pai dele desde o começo da minha gestação, e eu sou mãe solteira. Tem essa diferença. Tem as mães solteiras. Eu tô no quadro das mães solteiras. E assim, desde a minha gestação. Então, eu não fui casada, enfim, não compartilhei, assim, sabe, esses momentos mais íntimos da gravidez com o pai do meu filho, porque nós já estávamos separados um pouco antes de eu descobrir que eu tava grávida. Enfim, isso é assunto pra outro vídeo. E ele já tava começando um relacionamento com a atual mulher dele hoje. Então, assim, foi um processo no qual nós dois tivemos que aprender muita coisa de uma vez, sabe? A gente teve que aprender, de repente, a ser pais e ser pais separados e ter outros relacionamentos, ele, o relacionamento dele, eu também tive outros relacionamentos, e como a gente ia lidar com isso da melhor forma pro nosso filho. Então, assim, não foi sempre tudo mil maravilhas, porque a gente teve que aprender a ficar confortável, todo mundo ficar confortável nessa situação, tanto eu, quanto meu filho, quanto o pai dele, quanto a madrasta dele, enfim. Então, assim, não que era um assunto ruim, o pai do meu filho nunca foi ruim, nunca fez nada de mal pra gente. Só que era um assunto delicado, porque eu ainda tava me adaptando àquela situação, como que ia ser, será que eu ia dar conta, será que meu filho ia sentir muito a ausência de ter o pai dele todo dia, será que não? Então eram várias coisas na minha cabeça até eu entender e conseguir ficar confortável nessa situação. E sempre tinha uma pergunta que me deixava realmente... Mas sempre que eu vejo alguém fazendo essa pergunta, eu fico... Sabe? A pergunta é exatamente essa. As pessoas chegam do nada, às vezes você acabou de conhecer a pessoa, eu já passei por isso, e falam: ah, você tem filho? Eu tenho. Quantos anos? Tantos anos. Que legal. E o pai? E o pai o quê? Paga pensão? Aí você fica... Paga. Ou então fica... Não, mas... Como assim? Que pergunta é essa? Tipo, sabe, parece um script, juro pra vocês. Mas eu percebi que todas as pessoas que faziam essas perguntas, 100% das vezes, eram homens. Sempre, 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 sempre. E o pai? O que tem o pai? Paga pensão? Aí, tipo, você responde, paga. Aí, ah, tá bom. Ou então, não paga. Ah, tá bom. E, tipo assim, é uma pergunta muito sem sentido e que deixa a mãe solteira, no caso, constrangida. Mesmo que, assim, a situação não seja ruim, mesmo que o pai pague, mas de repente uma pessoa aleatória no mundo fala: oi, tudo bem? Tudo, e o pai paga pensão? Você fica... o que te importa isso? E assim, é muito constrangedor, pelo menos eu sentia. Eu ficava pensando, gente, eu não quero compartilhar a minha vida, a situação com essa pessoa, eu não quero mentir também, eu queria que ela não tivesse feito essa pergunta, mas já que ela fez, né, e eu não quero ser grossa, e aí tipo, eu respondia qualquer coisa que vinha na minha cabeça e mudava o assunto. Mas, gente, sinceramente, homens, que na maioria eram os que me faziam essa pergunta, me respondam, qual que é o intuito? É pra puxar um assunto? Tem várias outras perguntas que vocês podem fazer pra puxar um assunto. Tinha vezes assim que a pessoa perguntava: ah, e o pai? Mas você tem contato com ele? Você se relaciona com ele ainda? Tipo assim, era o cara que queria sondar, queria saber se eu ainda tava com o pai do meu filho, que tem histórias que não são, né, bem resolvidas. Só que tinham outras pessoas que perguntavam, tipo...
Paga pensão? Paga. Ah, tá bom. Tipo, que pergunta mais ridícula. Se você não tem alguma coisa que você quer falar, um motivo pra você fazer essa pergunta, de verdade, se poupa, não faz isso. Isso é constrangedor pra todo mundo. A resposta da pessoa, porque você percebe que a pessoa não gosta de responder isso, ainda mais se ela te conhece pouco, de fazer essa pergunta, é uma pergunta muito sem noção, todo mundo fica sem graça, não é uma coisa que te interesse saber, né, não muda nada na sua vida saber isso, e você também tá colocando uma pessoa numa situação meio que contra a parede, sem ela ter dado abertura nenhuma pra você falar desse assunto. Tem um motivo pra alguém fazer uma pergunta dessa do nada, um sentido assim pra isso, entende? Então, é uma pergunta muito besta, e eu quero fazer então um acordo aqui com vocês, homens que adoram perguntar da vida das mulheres e da pensão alimentícia. Quando vocês perguntarem pra uma mulher se ela recebe pensão e ela falar que não, no mês seguinte vocês vão começar a depositar a pensão que ela não recebe. Pode ser? Porque aí vai ter um sentido pra vocês fazerem essa pergunta ridícula sem noção. Tá? Agora, se for qualquer coisa diferente disso, se você não estiver disposto a depositar a pensão, não faça essa pergunta. Pergunta qualquer outra coisa. Sei lá, já que você quer saber, né, do pai da criança, fala, mas o pai e a criança, eles se dão bem, eles têm um relacionamento legal? Isso também seria uma pergunta ridícula, ok. Só que aí dá pra você puxar alguns assuntos disso, né? Tipo, sim, se dão bem, que bom, meu pai, meu tio, e puxar outro assunto. Ou então, não se dá bem, meu filho não tem contato com o pai. Nossa, poxa, é difícil, mas fica tranquila, ele vai crescer, vai dar tudo certo, entendeu? Aí tem alguma coisa que você pode falar, mas qual é o sentido de você perguntar, ser invasivo dessa forma com uma pessoa que você acabou de conhecer? Teve gente até que já me perguntou quanto, tá? Tipo assim, paga pensão, paga, mas paga quanto? Aí mano, que pergunta é essa que você tá me fazendo? A pessoa, não, porque tem um amigo meu que ele paga R$100. Tipo, tá, foda-se, por que você tá me contando também do seu amigo? Que coisa ridícula, sabe? Isso é um assunto delicado pra você sair assim, perguntando e falando da vida das pessoas. A mãe solteira, ela é igual qualquer outra mãe na vida. A única diferença é que ela cria o filho dela numa casa, no meu caso, né? Numa casa diferente da casa do pai dele, mas eles têm ali toda a relação deles e tudo mais. Se você quer paquerar a mãe solteira, se você quer puxar um assunto, você pode falar com ela de qualquer outra coisa, uma mulher normal, como qualquer outra. Se você quer falar do filho, fale do filho. Do filho. Se você quer saber alguma coisa sobre o ex, pergunta direta. Mas se ainda tem algum um contato com o seu ex, né? Porque às vezes tal. Mas não fica sondando com perguntas idiotas, que às vezes a situação tá ok. Só que mesmo assim a pessoa vai se sentir constrangida de falar pra um estranho sobre a relação dela com o ex-namorado dela. E às vezes a situação realmente não tá boa e a pessoa não quer compartilhar, não quer falar. Então, voltando, se não for pra você depositar a pensãozinha que o pai da criança não deposita, não faça essa pergunta porque não muda nada na sua vida.